verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da 15ª Semana Espírita de Canoas. Eu sou Gerson Colombo, da Associação Espírita Humberto de Campos. E dentro das comemorações dos 160 anos de O Livro dos Médiuns, eu gostaria de conversar sobre o significado de ser médium. Vamos começar fazendo um comentário geral sobre o homenageado do ano, que é o Livro dos Médiuns. E quero iniciar com a advertência do mais elevado espírito e orientador da construção do espiritismo, o Espírito de Verdade, que assim se manifesta no Livro dos Médiuns. Ele diz: ó homens, como é curta a vossa visão para apreciar os desígnios de Deus. Desígnios de Deus é a sua vontade. A vontade que comanda o universo e está, portanto, adequada às nossas vidas. Mesmo que nós não aceitemos, mesmo que nós não entendamos, mesmo que sejamos materialistas, e, enfim, é assim que as coisas estão adequadas para nós, de acordo com a vontade e os desígnios de Deus. Mas temos o livre-arbítrio para aceitar ou não esta vontade soberana. E como se pode entender o que nesta vida é desígnio de Deus ou não? É muito simples. Tudo o que for justo e sábio, mesmo que nos contradiga, é desígnio de Deus. Sabe quando nós dizemos assim, seja o que Deus quiser? Ou então nós encerramos um assunto comentando, foi a vontade de Deus. Ou oramos o Pai Nosso, a oração dominical, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois é isso. Isso é o desígnio de Deus. Muitos podem dizer, eu acredito. Porque acreditar é um ato simplório. Ele não requer dúvida, não requer nenhuma curiosidade. Mas poucos podem dizer, eu sei. Eu compreendo, porque para saber é preciso dar um passo na busca da realidade. E buscando a realidade se encontra a verdade. Saber e compreender, saber ou compreender, facilitam a confiança nos desígnios de Deus. Mas é Ele mesmo, o Espírito de Verdade, quem mostra o caminho para melhorar essa nossa curta visão a respeito dos desígnios do Criador, nos deixando o maior mandamento espírita. Ele assim nos exorta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Olha só que coisa fantástica. O túmulo que nós acreditávamos vazios, vozes vêm nos dizer, vozes vêm conversar conosco, vozes vêm nos clamar, e ela clama dizendo, irmãos, nada perece.
Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Olha, até que tem uma poesia tão bonita aí, não é? Uma poesia linda para se apreciar, nos diz aí o Espírito de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. É um dos capítulos mais lindos do Evangelho. São todos, mas esse chega a ser um dos preferidos. Então ele nos ensina que a fraternidade, espíritas, amai-vos, e a instrução, instruí-vos, são o caminho, porque a fraternidade pelo amor e a instrução, que com o estudo acaba trazendo o conhecimento e traz também o saber. Assim, a nossa visão se alonga para os desígnios de Deus. Jesus de Nazaré, com a sua visão de espírito puro, conhecendo a capacidade intelectiva dos homens da sua época, não disse todas as coisas. No entanto, deixou-nos a promessa de um Consolador que viria nos ensinar tudo aquilo que fora dito e acrescentar ainda as coisas que ele não havia conseguido nos dizer. Isso está lá em João 14, de 15 a 17, durante a última ceia. Quando a humanidade se fez madura, com o avanço intelectual e moral, cumpriu-se a promessa de Jesus. E o Consolador prometido vem a nós na forma da doutrina espírita, inaugurada por Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, um sábado, no Palais Royal, na cidade de Paris. Aquele era o século da ciência, das grandes descobertas, o vapor, a eletricidade, a fotografia, o telégrafo. O homem conseguira elevar-se nos ares, rompendo com a lei da gravidade num aeróstato mais pesado que o ar. A ciência avança descortinando os mistérios da criação, ao mesmo tempo que a frágil fé cega das religiões dogmáticas é soterrado por um materialismo atrevido. Nesse tempo, o Espiritismo surge como um novo sol, rompendo as trevas do materialismo no novo mundo, comprovando racionalmente a existência de Deus, a imortalidade da alma e mais, além da imortalidade da alma, a capacidade desta alma em comunicar-se no pós-túmulo. Ela comunica-se com o mundo material mesmo depois do corpo físico haver morrido. Uma nova era, então, chega para a humanidade. É a era do Espírito. À medida que o Livro dos Espíritos ganha o interesse do mundo, torna-se cada vez maior a presença do fenômeno da comunicação entre os dois planos da existência humana, o físico e o espiritual, através da mediunidade. Amplia-se o sexto sentido, aguça-se a intuição. O fenômeno espalha-se pelo mundo. E do mundo ele volta a Kardec. E Kardec entende a necessidade de produzir mais conteúdo a partir das suas experiências e das experiências que lhe chegam de fora. No Livro dos Espíritos, a filosofia espírita é compilada em 4 partes. Cada parte foi depois desenvolvida por Kardec em uma literatura, em 4 obras complementares, numa literatura complementar. Isso todo mundo sabe, todos sabem, claro. Da primeira parte fez-se a Gênese. Da terceira parte veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte veio o céu e o inferno. Mas da segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, ele publicou o Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861, numa terça-feira, também no Palais Royal, completando este ano os seus 160 anos. Já na capa,
abaixo do título, está posta a explicação de a que veio o livro dos médiuns. Lá diz, livro dos médiuns ou guia dos médiuns e evocadores. E ele acrescenta embaixo, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo um segmento de O Livro dos Espíritos. É, pois, uma obra didática que parte não só da filosofia, mas também, e muito mais, das observações e experimentações de natureza científica levadas a efeito por Allan Kardec. Há uma rede mundial de estudiosos, entusiastas e experimentadores das atividades mediúnicas que enviam para Kardec, enviam para Paris as suas observações. E ele, o mestre, incansavelmente anotava e analisava tudo. O Livro dos Médiuns é, assim, um tratado sobre mediunidade e sobre o médium. A mediunidade está presente na história do homem, desde tempos imemoriais. Está lá, no nosso arcabouço mental, acatada e praticada em religiões ancestrais do paganismo, e ela vai ser negada, combatida e demonizada pela Igreja, que teve e tem uma boa cota de médiuns entre os seus muitos santos e os seus muitos seguidores. Joana d'Arc, Francisco de Assis, Pedro de Alcântara, Teresa de Ávila, Dom Bosco, Antônio de Pádua, Vicente de Paula, enfim. A maioria desses contemplativos, desses místicos santos, eram chamados de loucos e eram desprezados porque eram diferentes, e o diferente é sempre um incômodo. A sociedade fechada em si mesma, e não digo só a sociedade eclesiástica da Igreja Católica, não, todas as sociedades que são arcaicas, conservadoras, retrógradas, tradicionais, ela impõe aos seus apenas o igual e execra o diferente. Não sabe lidar com o novo. Por isso, a mediunidade assustava, e assusta muito porque esse tipo de sociedade tem medo. A mediunidade só passou a ser experimentada, estudada e moralizada e difundida pelo Espiritismo. Como espíritas, trabalhadores e estudantes na seara mediúnica, esta obra fundamental não necessitaria de apresentações. No entanto, o maior conhecedor da mediunidade e da própria obra, que eu duvido que exista alguém que seja o maior conhecedor, o mais profundo entendedor da obra do Livro dos Médiuns, vai surpreender-se assim na leitura das entrelinhas, em cada parágrafo, em cada capítulo, vai surpreender-se do seu conteúdo. E não é preciso dizer o óbvio. Este é um livro para não ser apenas lido, não ser apenas lido. Ele é um livro para ser estudado, porque com Kardec tudo vai muito além do óbvio. Neste tratado de paranormalidade, como ensina o Herculano Pires, aquele mandamento do Espírito de verdade, instruí-vos, ele ganha aqui a conotação das conquistas de ordem moral. Muito bem. E o que significa ser médium? A mediunidade há uma pergunta muito grande: se a mediunidade é uma coisa física, se a mediunidade é uma coisa espiritual, ou se ela tem uma sede, um ponto de origem em nós.
Há uma curiosidade sadia. Aliás, é uma redundância, né? Toda curiosidade é sadia, né? Porque é fruto do interesse, é fruto da dúvida, não é? A indiferença e a certeza absoluta é que são coisas extremamente perigosas. Mas a dúvida não, a curiosidade não. Mas eu dizia, há uma curiosidade de se saber se a mediunidade tem uma sede no corpo físico. É uma curiosidade que se sana com o estudo, não é? É sanável com o estudo. O espírito Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, um livro de 98, com a psicografia de Divaldo Franco, ele nos diz o seguinte: a mediunidade é faculdade do espírito que o corpo reveste de células. Olha aqui, outra poesia. A mediunidade é faculdade do espírito que o corpo reveste de células, a fim de permitir o intercâmbio entre os dois mundos. Aqui, Viana de Carvalho está nos confirmando o que ensina André Luiz no livro Missionários da Luz, nos capítulos 1 e 2. Ele, falando sobre essa sede, ele fala sobre a glândula pineal. E ele diz assim, glândula pineal ou epífise? Ele diz assim, é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. E depois, avaliando um médium em atividade, em transe mediúnico, ele diz, a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor. Seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. E nenhum outro trabalhador, naturalmente, brilhava como no intermediário em serviço. Essa glândula pineal, ou epífise, é uma pequena glândula endócrina que fica no centro do crânio. É motivo de estudo até hoje a sua função na biologia, na ciência médica. Né? Sabe-se que ela está relacionada ao sono, ela secreta melatonina e está ligada à nossa função reprodutora. Entende-se, pois, que essa capacidade de transe, de sexto sentido, que é a mediunidade, tenha muito da organização do corpo físico, deixando para o campo mental e para o campo moral a atração do tipo de espírito que vai se comunicar. Kardec sempre nos ensinou, nós temos isso constantemente em Kardec, que os médiuns de moral elevada contam com o amparo de espíritos elevados. Esse médium de moral elevada é o trabalhador que busca pautar a sua vida como um autêntico homem de bem. Mas o que é o homem de bem? O homem de bem está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no capítulo 17. Um dos mais bonitos capítulos também. Ali ele elenca o que é um homem de bem. E ao final ainda diz, olha, são tantas virtudes que não temos aqui espaço para colocar todas. Né? Ele fala sobre a humildade. Ele é sincero, é paciente, é perseverante, é bondoso, é estudioso e um trabalhador desinteressado. Já o médium, de moral inferior, pela baixa vibração do seu pensamento, ele vai se ver cercado de espíritos inferiores. Vai sofrer, mas não deixará de ser médium. Nós vimos, é uma questão orgânica com a vontade do espírito. Ele vai sofrer aquilo que Kardec chama de escolhos. E um dos grandes escolhos colocados por Kardec é a questão da obsessão. E o ditado que diz, dize-me com quem andas, que te direi quem és. Para nós, espíritas na mediunidade, nós podemos tranquilamente dizer, dize-me o que pensas, que eu te direi com quem
andas. No Livro dos Médiuns, Kardec, no capítulo 20, Kardec apresenta as qualidades que atraem os bons espíritos. A bondade, benevolência, simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. E quem pode ser este trabalhador? E como se adquire essa faculdade? É uma questão especial da natureza? É um dom único que se tem? Ainda é Kardec quem nos ensina. Ele diz claramente: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Portanto, a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita. Todos nós o somos em menor ou maior grau. Emmanuel, no livro que leva seu nome, Emmanuel, no livro de 1938, ele coloca a visão dos espíritos superiores, dos bons espíritos, a respeito da mediunidade. Vejam o que ele diz. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que eles desviaram das sendas luminosas da fé, caridade e da virtude. Vê-se que os bons espíritos não glamorizam os médiuns e tratam a mediunidade como uma grande responsabilidade que, quando mal usada, pode gerar ainda mais débitos do que aqueles que nos trouxeram a essa condição de médium. O médium, ele é importante, sim, mas não é a peça mais importante no processo espírita. Todo médium deve saber, e como diz Kardec, todos nós somos médiums, ou mais ou menos médiums, todos nós devemos saber que o médium é apenas um instrumento da mensagem. Ele não é a mensagem e não é o autor da mensagem. Tratar o médium como celebridade é o mesmo que colocar a caneta com que eu escrevo numa redoma de vidro num lugar de destaque. E vejam que as mensagens que Kardec colocou em toda a sua literatura, em todos os livros da codificação, quando assinadas, recebem apenas o nome do autor espiritual. Raríssimas vezes vamos encontrar a notícia de que foi página recebida pela senhorita fulana de tal, pelo senhor fulano de tal, e mesmo assim em letras miúdas. O importante é a mensagem e o autor da mensagem. É preciso, sim, tomar-se cuidado com o uso que se faz dessa mediunidade. Como o comércio, o embuste, a vaidade e a ignorância. E a ignorância talvez seja um dos piores, por esquecer aquele mandamento do Espírito de verdade. Instruí-vos, espíritas, instruí-vos. A mediunidade, com responsabilidade, só se consegue com estudo e muita disciplina. Preferencialmente, quando se está associado, quando se está ligado, quando se desenvolve o trabalho e o estudo numa sociedade espírita
que preconize os mandamentos da codificação de Kardec, do movimento espírita, que preconize o estudo, que preconize o sentimento de acolhimento, de misericórdia e caridade para com o desencarnado que se comunica e também os cuidados com o médium que vai fazê-lo. Por isso é preciso muito estudo, muita responsabilidade. Emmanuel afirma ainda: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. O médium ideal é aquele trabalhador que melhor se harmoniza com a vontade do Criador, com os desígnios de Deus que nós falamos no começo. Cultivando essas qualidades, ele vai sempre atrair os bons espíritos, destacando-se no cultivo sincero da humildade e da fé. Emmanuel, ainda ele, naquele livro, Emmanuel diz: médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Cumpri com severidade e nobreza as vossas obrigações. Mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Abraçar, pois, a tarefa mediúnica com o desprendimento de interesses personalistas, não com a intenção de ser aplaudido pelo mundo, de sair pelo mundo afora comunicando as coisas que viu, as coisas que sabe, as coisas que recebeu, como se qualquer pessoa com quem ele conversar tiver conhecimento ou capacidade para receber essa informação. Responsabilidade com disciplina e disciplina. Assim, meus irmãos, a mediunidade é um instrumento de serviço para o crescimento espiritual do médium e é também contribuição valiosa para o bem de todos. Ser médium, portanto, para a visão espírita, é ser uma ponte de luz, pontífex, auxiliando aqueles que sofrem tanto no além-túmulo quanto aqueles que ficaram na terra, diminuindo-lhes as aflições, diminuindo-lhes as angústias, recebendo-lhes as alegrias, transmitindo as alegrias de um reencontro marcado através da mediunidade, entregando e orientando a todos os lados, ao plano espiritual e ao plano encarnado, os passos mais seguros para a imortalidade. O trabalhador da mediunidade, do espiritismo cristão, tem por modelo o melhor e o maior de todos os médiuns. Jesus de Nazaré, que foi o grande médium de Deus. A paz seja com todos, que Deus nos ilumine. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.